Sabe, tem uma metáfora muito fascinante sobre a mente humana que vem de uma lenda egípcia bem antiga. Aham, a lenda do peixinho, né? Essa mesma. Imagina um lago raso, tipo todo adornado com azulejos azul turquesa. E lá vive uma comunidade de peixes rechonchudos. Aqueles bem acomodados. Exato. Eles passam os dias ali, só disputando moscas, descansando na lama. É um ambiente totalmente estagnado, mas para eles, aquilo ali é o universo inteiro, sabe? Sim, a realidade deles se resume àquilo. Isso. Até que um peixinho vermelho, mais magro, irrequieto, ele decide explorar a grade do escoadouro. E com muito sacrifício ele escapa e descobre o oceano. Nossa, Palácios de coral, baleias, umas correntes marítimas imensas. Maravilhado, ele volta para o Lago Raso para avisar os outros, tipo, com a missão de dizer, olha, a vida de verdade está lá fora. A gente só precisa fazer um esforço para passar pela grade. e a recepção dele é péssima, né? Horrível. Os outros peixes riem da cara dele, dizem que ele enlouqueceu de fome e simplesmente o expulsam de lá. A lenda termina com uma seca que atinge a região, o lago evapora e a comunidade inteira morre atolada na lama que eles mesmos defendiam com tanto fervor. Pois é. Essa imagem fala muito sobre a nossa resistência estrutural, sabe? De abandonar ilusões familiares. A gente prefere o conforto de uma lama conhecida do que o desafio de um oceano desconhecido. Com certeza. E essa lenda, ela abre um dos textos mais intrigantes que a gente tem sobre a psicologia do comportamento humano e a vida após a morte, que é o livro Libertação. Uma obra pesada. Muito. Foi psicografada no interior do Brasil, lá em 1949, pelo Chico Xavier e assinada pelo espírito André Luiz. E a nossa imersão profunda de hoje vai direto para o centro dessa narrativa. Exatamente. Nós vamos explorar o que o autor chama de umbral. Tentar entender a mecânica dessa obsessão espiritual altamente organizada e, o que eu acho mais impressionante, debater como conceitos escritos na década de 40 parecem antecipar debates muito atuais. Da neurociência, né? Da neurociência e da física quântica sobre o trauma. E vale fazer um parênteses bem rápido aqui para quem está nos ouvindo. A nossa abordagem hoje é tratar esse texto e os debates em torno dele como um documento filosófico e psicológico riquíssimo, tá? Claro. Com certeza. O objetivo aqui não é validar ou invalidar doutrinas religiosas, não é defender crença de ninguém, mas sim extrair a genialidade dessa metáfora, a ideia de que a mente humana é a construtora da sua própria realidade. Seja essa realidade um paraíso de possibilidades ou uma prisão de segurança máxima. Perfeito, muito bem pontuado. Então, feita essa ressalva, vamos desvendar isso. O peixinho vermelho da nossa lenda inicial é o próprio narrador, o André Luiz. Ele que volta para tentar ajudar. Isso. Ele e um grupo de resgate descem para essa zona de sofrimento chamado umbral. A missão deles é salvar uma mulher chamada Margarida. Mas a descrição do ambiente que eles encontram, cara, quebra completamente aquele estereótipo medieval de um inferno com fogo e caldeirões. Totalmente, não tem nada de diabos com tridentes. Nada. A descrição soa muito mais como tipo uma cidade fantasma digital. Uma infraestrutura em colapso. Exato. É um céu fumegante, ruas imundas, palácios misturados com uma miséria absoluta. É como se fossem servidores abandonados rodando em loop. Sim, réplicas de comércios, de casas. Tudo mantido por uma imensa população que vive ali, mas rodando sem nenhum propósito. Sem nenhuma atualização de software, digamos assim. Nenhuma evolução. Tudo parece estático, travado no tempo. O que é fascinante aqui é que o mecanismo por trás disso é o conceito de sintonia mental. Sabe? O que o autor propõe não é uma região criada por um Deus punitivo para castigar pecadores. Não tem um castigo de cima para baixo. Exato. E o Allan Kardec já falava sobre esses estados de sofrimento autoimposto lá no século XIX. Mas Libertação traz isso com uma resolução em alta definição que é impressionante. É uma zona de transição onde a mente fica presa puramente por ignorância, apego ou um remorso muito crônico. A lei fundamental ali é a afinidade. Se você tem milhões de mentes vibrando no mesmo padrão de medo, de culpa e instintos primitivos, essa força coletiva literalmente sustenta aquele cenário denso. Então,
olha só, se não há um castigo eterno, a gente pode pensar que essa imensa população que vive ali está, na verdade, presa na sua própria matrix, né? Uma matrix de culpa e apego. É uma câmara de eco perfeita. Pensa no mundo atual. Se uma pessoa consome apenas conteúdo que gera raiva na internet, o algoritmo vai cercar ela de motivos para sentir raiva. Até virar a única realidade da pessoa. Exato. O texto de 1949 pega essa lógica da câmara de eco e eleva a máxima potência num ambiente físico. A densidade daquele ambiente do umbral é temporária, mas ela é super real para quem está lá. Porque o sistema da mente travou, né? Isso, o sistema operacional daquelas mentes travou no momento do trauma ou do vício. A falta de preparo espiritual faz com que elas se agrupem com quem compartilha o mesmo código corrompido. Caramba. Mas assim, se é uma câmara de eco, uma cidade fantasma, como é que não vira uma anarquia total? Ah, porque tem hierarquia. Pois é, a narrativa mostra que o negócio lá é brutalmente organizado. O grupo de resgate, liderado pelo instrutor Gúbio, descobre uma burocracia pesada. Muito pesada. Existem cidades inteiras, falanges, divisões de tarefas e uns chefões implacáveis. O grande antagonista ali é o Gregório. Que é de uma inteligência afiadíssima, né? Demais. Ele comanda legiões inteiras. E tem uma cena específica no tribunal inquisitorial dessa cidade que, nossa, me deixou sem palavras. Porque ela revela como o sistema de justiça deles funciona. Ah, a cena do juiz. Ela é a chave para entender a mecânica da culpa na obra. É aterrorizante. Sério, o juiz usa uma oratória super calculada para destruir psicologicamente os réus. Ele diz que não está ali para punir ninguém, mas só para executar o que a própria consciência deles já determinou. Ele é cínico. Muito. E em um dos casos, tem uma mulher que confessa ter assassinado os filhos e planejado a morte do marido. Aí o juiz, usando uma técnica de hipnose pesadíssima, ele começa a gritar que ela não é uma mulher, mas uma loba. E o efeito disso é imediato? Imediato. Sob essa força magnética, o texto descreve o corpo espiritual dela se deformando em tempo real. A espinha vai curvando, o rosto se altera, ela assume uma feição animalesca. Tipo, é um caso literal de licantropia. Sim, de virar lobo. Mas olha, eu preciso dar um passo atrás aqui e te fazer uma provocação baseada no que a gente está analisando. Claro, manda. Peraí, se a premissa de toda a obra é que o universo é governado por uma força benevolente, uma inteligência suprema, baseada no amor, por que permitir que ditadores e tiranos cruéis controlem essas regiões? É uma ótima pergunta. Né? Usar sádicos como juízes soa como um sistema penal falho. Por que a inteligência divina não envia espíritos elevados, anjos de luz, para julgar e reabilitar esse pessoal? Essa é uma objeção excelente e super natural para quem lê. Mas a resposta que a narrativa constrói é incômoda, só que de uma lógica ferrenha. O diamante é lapidado pelo próprio diamante. Ou seja, o mal corrigindo o mal. Sim, mas vamos entender a pedagogia dolorosa apresentada ali. A obra entende que um espírito que está estagnado no crime e no ódio, ele não tem receptividade para entender a linguagem do amor sutil. Ele não ia nem escutar. Exato. Se colocar um ser iluminado para discursar sobre paz numa penitenciária de segurança máxima onde todo mundo se odeia, ele vai ser ignorado ou atacado. Então, a sabedoria descrita na obra utiliza os próprios gênios endurecidos, esses que sentem prazer no domínio, para vigiar e conter aqueles que estão descontrolados. Faz sentido. O juiz implacável no tribunal, ele não está criando a punição do zero. Ele está apenas expondo a ferida que já existe. Ele age como um catalisador da culpa, então. Isso. A hipnose espiritual dele só funciona porque a mente daquela mulher já estava corroída pelo remorso. A culpa abriu a brecha neurológica. O perispírito, que é esse corpo espiritual, não é fixo como o nosso corpo de carne. Ele é plástico. Ele responde ao pensamento, né? É imediatamente ao comando mental. Então, se a mulher se sente intimamente como um monstro,
pelo que ela fez, a energia destrutiva do juiz apenas molda o corpo dela de acordo com essa autoimagem oculta que ela nutria. A licantropia não é mágica, é o peso da consciência tomando forma física. Nossa. E aqui é que fica realmente interessante, porque essa ideia do peso da consciência tomando forma física nos leva ao estágio mais extremo relatado nas fontes. Os ovoides. Os ovoides. É a cena mais gráfica e dolorosa de toda a jornada, lá pelo capítulo 7. O grupo encontra uma mulher caída na rua, num estado total de alienação mental. Mas o choque visceral é que ela carrega 3 formas grudadas no corpo espiritual dela. É assustador. Muito. O livro chama de Ovoides. O passado é revelado e a gente descobre que ela foi uma senhora de engenho, uma dona de escravos que mandou flagelar e matar uma mulher e os 2 filhos. E agora, séculos depois, essas 3 vítimas degeneraram tanto os próprios corpos por causa do ódio e do desejo cego de vingança que perderam a forma humana. Eles viraram esferas. Literalmente esferas de força, parasitando a mulher que os assassinou, sugando a energia dela e impondo umas alucinações terríveis. E se conectarmos isso ao quadro geral que as fontes sugerem, a gente vê a genialidade da obra. Porque parecia um arquivo compactado, né? Como assim? A analogia que me veio foi a de um arquivo zip. É como se a bagagem emocional, o trauma, o karma, se tornassem um peso físico literal. Um arquivo compactado de puro trauma grudado na pessoa. Um arquivo corrompido que fica executando o mesmo erro milhares de vezes por segundo. Essa analogia é perfeita. E a genialidade do Chico Xavier ter psicografado isso em altíssima velocidade lá em 1949 é absurda. Porque essa imagem espelha de forma muito brilhante o que a psicologia moderna entende sobre o trauma. Como o transtorno de estresse pós-traumático? Exatamente, o PTSD. A gente fala muito hoje sobre os loops de ruminação. No estresse pós-traumático, o cérebro literalmente congela no momento da agressão. A mente da pessoa revive o trauma continuamente e perde a conexão com o presente. O que o texto faz é pegar esse mecanismo de congelamento neural e dar a ele um volume físico. É a mente moldando a matéria. Sim, a mente travou na dor de tal forma que a estrutura do ser colapsou em torno apenas daquela única memória de dor. E aí a gente entra até em conceitos de neuroplasticidade e física quântica, né? Total. Ao longo da narrativa fala-se de colapso da onda, a mente moldando a matéria em camadas vibratórias, dá à obra uma atmosfera quase cyberpunk, sabe? Com certeza, porque os obsessores ali são técnicos, eles manipulam fluidos, é uma tecnologia mental macabra. Pois é. Então, o que tudo isso significa para o conflito principal da história? Porque, diante de um sistema tão denso de vingança como o do Gregório e dos capangas dele, como é que o grupo de resgate consegue salvar a vítima, a Margarida? É aí que a tática muda. A missão tática deles é muito arriscada. O Gubbio e a equipe precisam se infiltrar no umbral. Eles inalam fluidos pesados da região para disfarçar os próprios perispíritos e passarem despercebidos. Para investigar como quebrar a ligação. Isso, porque a Margarida está sofrendo alucinações absurdas devido ao vampirismo energético. Mas a minha dúvida é: como se quebra um ciclo milenar de obsessão tão organizada? Não dá para explodir o Palácio do Gregório. Não dá. E a resposta nas fontes não é o combate direto. O que desestrutura completamente a máquina do Gregório é o sacrifício e o amor materno. A personagem Matilde? Exato. A Matilde é, na verdade, a mãe do próprio antagonista do Gregório. Uau! Ela é um espírito de altíssima evolução. Ela já transcendeu aquelas zonas sombrias. Mas o filho dela escolheu endurecer o coração e virou esse líder implacável. E o plano da Matilde não é destruir o império dele com força. Ela planeja uma reencarnação sacrificial. Como funciona isso? Ela vai descer a matéria física num corpo vulnerável para criar um campo de atração. A ideia é puxar o Gregório e toda a legião que ele desviou para reencarnarem ao redor dela, para serem reeducados através do amor de mãe, da dependência física. Mas para isso, ela precisa primeiro rachar a armadura de ódio dele, né? Exatamente. O grupo do Gubbio foi lá para preparar esse terreno. O que nos leva ao clímax. A cena que eu acho que viralizaria se fosse um filme. Nossa, com certeza. Capítulo 20, né?
Isso, o ambiente no palácio está pesado, prestes a eclodir num confronto. O Gregório, esse chefe implacável, descrito com olhos de fera, ele está segurando uma lâmina pronto para destruir os invasores. E de repente a Matilde consegue se materializar temporariamente ali. Uma força magnética de amor. Ele olha para a luz suave, tomando a forma do rosto dela, a lâmina cai da mão dele, o líder supremo cai de joelhos e grita: "Mãe! Minha mãe." Ele chora. Chora feito criança, e eles se abraçam. É milênios de ressentimento desmoronando em um segundo. E isso levanta uma questão importante que as fontes analisam. A mecânica desse reencontro não foi só drama. O amor da Matilde foi uma frequência vibratória puríssima que colidiu com séculos de orgulho condensado. Um choque de realidade. Um pattern interrupt, uma interrupção de padrão. A obra prova que o amor é a física mais avançada do universo, capaz de dissolver séculos de ódio instantaneamente, desconstruindo qualquer ideia de punição eterna. Ele dá um reboot no sistema corrompido dele, né? Exatamente. O loop foi quebrado. Fantástico. Bom, fazendo um resumo de valor da nossa jornada, sem adicionar uma gota sequer de material externo ao que estudamos nas fontes. Nós vimos hoje cidades fantasmas digitais criadas pela mente, tribunais sombrios que expõem as feridas da alma em forma de licantropia, a ciência de 1949 prevendo estresse pós-traumático em forma de ovoides. Com os loops de ruminação. Exato. E, por fim, o amor materno invadindo as trevas para resgatar tiranos. E a relevância desse conhecimento para quem nos escuta hoje é imensa. Porque, independentemente da crença de cada um, a obra é um tratado sobre responsabilidade mental e resiliência, sabe? Com certeza. A forma como a gente pensa, como a gente trata o outro, reverbera. Nós somos os arquitetos criando as prisões ou os paraísos nos quais habitamos diariamente. É sobre assumir o controle do nosso próprio pensamento, o que me leva a um pensamento provocativo final para a gente encerrar. Diga. Se o nosso corpo espiritual e o ambiente ao nosso redor são moldados de forma tão plástica pelos nossos pensamentos mais íntimos e repetitivos, que tipo de cidade e criaturas as nossas ruminações de hoje estão construindo para nós caminharmos amanhã? Fica a reflexão. É para pensar profundamente, né? Bom, muito obrigado pela companhia nesta análise de hoje. Foi um prazer. Um abraço e até a próxima investigação.